destaque final do professor Marco Antônio Villa. Acho que o que mais significativo aconteceu ontem, e mesmo que nós discutimos hoje aqui, eu acho que a preocupação de todos aqueles que têm responsabilidade no Brasil, que vai ocorrer desse conflito que está entre o Ministério Público, especialmente, e o Poder Judiciário, no caso aí, mais especificamente, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes tal. Eu acho que a fala, tanto de um como de outro, foram extremamente duras, muito acima de um diálogo institucional e necessário para o bom governo da República, e as agressões de parte a parte não conduzem a uma solução que é necessária para o país da crise política, institucional, ética, moral mais grave, mais profunda da história republicana brasileira. Nós nunca vemos isso. Tivemos muitos problemas ao longo da nossa história republicana desde 1889, mas eu, pelo pouco que eu conheço da história do Brasil, nunca vi uma situação tão grave como a atual, e principalmente eu nunca vi um Ministério Público Federal num conflito aberto, tão explícito com o ministro da Suprema Corte Brasileira. Portanto, o recomendável nessa hora não é apagar os conflitos. Os conflitos existem, mas que as falas, as interpretações e o debate ocorram primeiro dentro dos níveis do que é considerado a educação básica no debate político tal. Segundo, com conteúdo, que é muito importante, tal qual a educação. E terceiro, que encontrem caminhos republicanos para a crise política. A grande questão é que tanto o Ministério Público Federal como a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, não poderão decidir de costas para o povo brasileiro. No domingo, em todo o Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista, vai ser dado mais um grito em defesa da Operação Lava Jato, que está sendo sabotada claramente por Brasília, e contra a existência do foro privilegiado, entre outras demandas exigidas na mudança que a população deseja para o Brasil. Lembrar que foram as ruas que se transformaram num elemento decisivo para o impeachment. O impeachment não teria ocorrido se fosse depender da oposição parlamentar, né? Isso já foi dito, não é só um discurso, mas é uma análise histórica. Os documentos mostram isso. Basta ver o posicionamento das principais lideranças políticas ao longo do processo de impeachment. Só decidiram devido à pressão, né, das redes sociais, das ruas, etc. E agora vivemos um momento mais grave do que o do impeachment, porque no meio do impeachment era quase que um conflito PT versus Brasil. Agora é mais complexo. O que nós não podemos deixar que exista é que, se foi derrotado com o impeachment um projeto criminoso de poder, nós não podemos deixar que seja construído agora, com essa nova maioria, um projeto criminoso de poder 2. Parte 2. Isso não. Portanto, recomenda-se aos membros dos três poderes e ao Ministério Público, né, uma relação harmônica, não no sentido de buscar conciliação, aquela que joga a sujeira para baixo do tapete, mas sim em defesa dos interesses da República.